Senhor presidente, essa é a minha primeira manifestação sobre essa ação penal nesta fase de julgamento. E, portanto, eu gostaria, tal como feito pelos ministros que me antecederam, rapidissimamente, fazer algumas considerações sobre este ambiente processual, digamos, e as repercussões no Brasil. Neste nosso tribunal, que hoje tem para julgar aproximadamente 20 mil processos, todos os casos submetidos à apreciação desta casa são importantes. São importantes para as partes, são importantes para os juízes. Os efeitos é que são diferentes, enormemente diferentes para a sociedade. Por isso, casos com efeitos mais gravosos para um número maior de pessoas, e o presente caso é um deles, ou o caso mais singelo que seja, que diga respeito a uma única pessoa, exige de cada uma de nós, julgadoras e julgadores, a mesma dedicação, a mesma seriedade, a mesma responsabilidade no julgamento. Mais ainda quando se tratam de ações penais, porque nestes julgamentos a conotação é mais grave, porque há, de um lado, os direitos fundamentais de todas as pessoas e, de outro lado, o direito que a sociedade tem de ter uma resposta, seja uma resposta de absolução, seja uma resposta de condenação, que há de ser bem desempenhada pelos órgãos de investigação, pelos órgãos de acusação e pelos órgãos judiciais. Este Supremo Tribunal Federal teve e continua tendo este compromisso, que é o dever que tem historicamente honrado em seu desempenho de fazer com que todos os julgamentos observem os direitos fundamentais de um lado e os deveres que os órgãos estatais têm com a sociedade de responder que o direito está prevalecendo. Para mim, todo processo penal é especialmente difícil, humanamente difícil. Juridicamente é uma ação a mais que se apresenta neste processo. Juridicamente, é uma ação penal, na qual atos são denunciados como práticas delituosas, compete ao órgão julgador, a partir da identificação feita pelos órgãos de investigação e pelo órgão de acusação, tratar sobre a responsabilidade dos autores que tenham sido identificados por aquelas práticas, tudo seguindo o devido processo legal e nos termos do direito vigente. Mas nem por ser tão singela esta equação processual penal, é simples a atuação do julgador. Eu digo isso sobre a minha função e sobre o meu desempenho. Esse é um processo, como há outros, que temos a responsabilidade constitucional de julgar. Processos há que despertam maior ou menor interesse da sociedade, o que não é também nada de novo, seja uma cidade pequena, seja para todo o país. Toda ação penal, especialmente a ação penal, impõe um julgamento justo e aqui não é diferente. O que há de inédito, talvez, nessa ação penal é que nela pulsa o Brasil que me dói. A presente ação penal é quase o encontro do Brasil com seu passado, com seu presente e com seu futuro, mas na área especificamente das políticas públicas dos órgãos de Estado. Outro dia, um queridíssimo amigo, Afonso Borges, me levou a reler e pensar sobre uma grande obra de Afonso Romano Santana, Que País é Esse? E ali o autor poetava em sofrimento. Uma coisa é um país, outra um fingimento. Uma coisa é um país, outra um monumento. Uma coisa é um país, outra o aviltamento. Eram tempos difíceis aqueles nos quais foi produzido esse poema tão doído, e aquele poeta dizia: este é um país de descontínuo, um país onde nada congemina. Nessa nossa história, nós, o povo, é que vamos produzindo. Ou deixamos acomodados que ela seja produzida por interessados, nem sempre, ou com muita frequência, lamentavelmente, não preocupados em atender os interesses legítimos da sociedade, que, no entanto, hoje são objetivos postos na Constituição da República, numa Constituição democrática. O descontínuo da história jurídica e política do Brasil dá-se, em grande parte, pela reiteração de atos, fatos e práticas reiteradas de rupturas constitucionais, institucionais, políticas, que impedem a maturação democrática deste país, que impedem o surgimento de novas lideranças sociais e políticas que poderiam fazer florescer novas ideias, novas formas de atuar no espaço da República, que neste mundão desarvorado e desalentado, em que vendilhões negociam mentes e gente sem precisar sequer se levantar de suas poltronas, porque apertar teclas que movimentam algoritmos e criptomoedas não demanda mais que uma ordem verbal, neste mundo, florescer uma nova forma
de atuar na sociedade é importante para fazer com que essa vida seja uma aventura mais amena. Por isso é que talvez o diferencial mais candente desta ação penal seja, além do ineditismo do tipo penal a ser aplicado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, a circunstância de estarmos a afirmar que a lei é para ser aplicada igualmente para todos e responsabilidade, incluída a penal, é para ser apurada nos termos da legislação aplicável e o que vier a ser apurado haverá de ser objeto de julgamento, é que leva tanto interesse por esta ação. E como nós juízes, a reafirmação de que juiz é obrigado a julgar, nada mais. O núcleo da acusação feita nesta ação diz com a tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Os fatos que são descritos desde a denúncia e a referência acusatória à imputação não foram negados na sua essência. Nossa república tem um melancólico histórico de termos poucos repúblicos. E, por isso, a importância de cuidar do presente processo no ano em que comemoramos 40 da redemocratização, do início da redemocratização. Estamos a 25 dias de completar 37 anos de início de vigência da nossa Constituição, de 5 de outubro de 1988. E, nessas quase 4 décadas de vigência da Constituição, nós, brasileiras e brasileiros, participamos de 9 eleições gerais para presidente da República, governadores, Congresso Nacional, assembleias legislativas, 10 eleições locais, tudo segundo os princípios e as regras postas na Constituição, garantindo-se a estabilidade institucional e constitucional e política no país, e principalmente garantindo-se as liberdades individuais. Não foram apenas de rosas esse período. Tivemos 2 impeachment de presidentes da República, estudantes foram às ruas, jovens, pleiteando os direitos que a Constituição assegura em sua efetividade jurídica e social, caminhoneiros foram às ruas com reclamos, e nós, juízas e juízes, precisamos, como todas as instituições, de verificar, responder, mas as instituições brasileiras seguiram sem alterar suas funções, sem parar em seus serviços essenciais, permitindo que se afirme, hoje, pelo menos da minha parte, que se houve dor, também houve muita esperança. Apesar dos pesares, apesar dos percalços, dos perrengues, dos momentos de refrega, que não foram poucas. Mas desde 2021, para além da aprovação mundial da pandemia Covid-19, novos focos de pesares sociopolíticas brotaram nestas terras a partir de estratégias e práticas voltadas a objetivos espúrios, ou seja, exatamente o que foi denunciado. Práticas que comprometeram ou que se conduziram no sentido da tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado. Numa sequência encadeada e finalística, arou-se um terreno social e político para semear o grão maligno da antidemocracia, tentando-se romper o ciclo democrático das quase 4 décadas que vinham sendo experimentadas constitucionalmente pelo povo brasileiro. Nessas observações iniciais, portanto, senhor presidente, eu, em meu voto, fiz algumas notas. Em primeiro lugar, nunca é demais lembrar que, por mais que se cuide da saúde pública e política de uma sociedade estatal, por mais que se cuide da estrutura institucional, por mais que se cuide de produzir instrumentos ou vacinas constitucionais e legais para se imunizar a sociedade e o Estado de aventuras ditatoriais, em nenhum lugar do mundo, e menos ainda aqui, não se tem imunidade absoluta contra o vírus do autoritarismo, que se insinua insidioso, destilando seu veneno a contaminar liberdades e direitos humanos. Não poucas vezes, aliás, núcleos, cinicamente, tentaram, surrupiados por antidemocratas, tentaram se fazer valer exatamente de titulares desses mesmos direitos. E é por isso, e não por outro motivo, que as legislações em todo o mundo passaram a cuidar em seus sistemas constitucionais e penais do Estado Democrático de Direito e dos instrumentos e tipos penais para tipificar como golpe de Estado um crime praticado. Eu lembro, senhor presidente, senhores ministros, que de 1851 a 1870, ou seja, quase 170 anos atrás, um dos maiores escritores do Ocidente, Victor Hugo,
que foi um ferrenho oposicionista ao golpe de Estado de Napoleão III, escreveu, exilado que estava, um livro que se chama História de um Crime. O crime é o golpe de Estado. E nesta obra há uma passagem que, vou me permitir ler rapidissimamente, um diálogo de alguém da Armada que oferece a uma pessoa, uma autoridade, apresenta algumas propostas. Eu vou fazer uma tradução livre, até porque o texto é rapidíssimo, é breve. A gente apresenta a ele um documento, um decreto, entre aspas, porque está no livro que é, e ele diz, mas isso que você me propõe é um golpe de Estado. O outro diz, você acredita nisso? Ele diz, sem dúvida. Nós somos a minoria e seríamos a maioria. Nós somos uma porção da Assembleia e agiríamos como se fôssemos a Assembleia inteira. Nós que condenamos a usurpação seríamos os usurpadores. Nós, os defensores da Constituição, afrontaríamos a Constituição. Nós, os homens da lei, violaríamos a lei. É um golpe de Estado. O outro responde, sim, mas um golpe de Estado para o bem. Ele diz, o mal feito para o bem continua sendo mal. Diz, mesmo quando ele tem sucesso, ele diz, principalmente quando ele tem sucesso. Por quê? Porque então ele se torna um exemplo e vai se repetir. O outro ainda redargue, mas a razão de Estado existe. Ele diz, não, o que existe é a lei, é o Estado de Direito. Ministra Carmen, Vossa Excelência concede uma parte? Todos, ministro. Olha, ministra Carmen, eu agradeço sua gentileza. E o ministro Gilmar, aqui presente, nosso decano e meu professor, há pouco me perguntou, Flávio, teu voto foi tão curto. E eu disse, Gilmar, é porque eu uso uma técnica que chama banco de horas. Eu faço o voto curto para fazer muita parte. Então, nossa, mas vai descontar tudo no meu, não? Não, ainda tem o do Zanin. E eu prometo ser muito breve, porque a alusão... o do ministro Zanin é bom, é um bom voto para se cortar bem. Porque aí não vai ter nem a aplicação da Lei Maria da Penha. Apesar de mas com todo gosto. Apesar de todas essas ameaças... A prosa com Vossa Excelência é sempre um gosto, tenha certeza, e eu escrevi 396 páginas, presidente, mas eu não vou ler, eu vou ler um resumo, não se preocupem. Então, eu tenho muito gosto. Ministro, apenas para lhe agradecer a alusão a esse trecho do livro de Vitor Hugo, e essa é a razão do meu à parte, porque no voto eu tratei sobre anistia, e tratei com muita convicção sobre a ótica da dogmática constitucional. E eu apenas acresço, por conta dessa última frase de que um golpe bem-sucedido serve de exemplo, que a senhora acabou de ler, acerca de uma abordagem que está no voto, que eu não fiz alusão, que é consequencialista. E uso um exemplo no voto, que eu vou fazer um aditamento, que é a situação dos Estados Unidos. Anteontem, infelizmente, houve um grave crime político. Um jovem, que é de uma posição política aparentemente do lado do atual presidente dos Estados Unidos, mas pouco importa, levou um tiro. E é curioso notar, porque há uma ideia segundo a qual anistia, perdão, é igual a paz. E foi feito perdão nos Estados Unidos, e não a paz. Porque, na verdade, o que define a paz que nós sempre devemos buscar não é a existência do esquecimento. Às vezes, a paz se obtém pelo funcionamento adequado das instâncias repressivas do Estado. Então, o Vitor Hugo deve ter razão nessa reflexão e serve para que eu fortaleça essa convicção em relação ao meu voto. Como a senhora viu, nem 2 minutos. Obrigada. Eu ainda tenho mais 40 no banco de horas. Obrigado, ministro. Isso é um problema para Vossa Excelência, ministro Zanin.